Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Bem-vindo a mais uma jornada através dos mistérios que o tempo esqueceu, daqueles conhecimentos que desafiaram as eras e continuam desafiando a nossa compreensão moderna. Nesta noite convido você a desacelerar, a relaxar e a mergulhar comigo em uma das mais fascinantes questões que a humanidade já se fez, como civilizações antigas, sem as máquinas e a tecnologia que possuímos hoje, conseguiram realizar feitos que nos deixam atordoados até agora? Você já parou para pensar em como os antigos egípcios esculpiam granito com uma precisão impossível, ou como o mecanismo de Antiquitera previa movimentos celestiais milhares de anos atrás? Prepare-se para ter sua mente abalada enquanto jornadeamos pelas tecnologias perdidas e desconcertantes das civilizações antigas. Estes não são apenas relíquias, são testemunhos de um brilho esquecido que despertará sua contemplação pré-sono. Sim, é exatamente isso que vamos explorar juntos esta noite. Vamos viajar pelo tempo visitando os grandes centros de conhecimento antigo, observando as estruturas monumentais que desafiam a lógica, os artefatos misteriosos que sugerem um nível de sofisticação que não deveria existir, e os textos antigos que falam de tecnologias e saberes que foram perdidos nas brumas do tempo. A noite é perfeita para esse tipo de contemplação, para esse tipo de questionamento profundo. Há algo no escuro, na quietude, que nos permite pensar diferente, que nos permite questionar as narrativas que nos foram ensinadas, que nos permite imaginar possibilidades além do que é convencional. Então acomode-se bem, respire fundo, deixe sua mente se abrir para as possibilidades e vamos começar essa jornada juntos, uma jornada que levará sua imaginação através de séculos de história humana, de mistérios ainda não resolvidos e de realizações que continuam impressionando os maiores estudiosos de nossa época. A história da humanidade é muito mais complexa do que frequentemente nos é ensinado nas escolas. Por muito tempo, acreditou-se de forma quase dogmática que nossas civilizações antigas eram primitivas, que evoluíram lentamente e gradualmente de ferramentas de pedra até o que somos hoje. Uma progressão linear e previsível de ignorância para conhecimento. Mas os arqueólogos, os historiadores e os pesquisadores curiosos têm encontrado evidências que contradizem essa narrativa simplista e linear. Há coisas que não se encaixam, há lacunas significativas no conhecimento. Há artefatos que não deveriam existir, pelo menos não de acordo com a cronologia e o conhecimento tecnológico que dizemos que existia no período. Há estruturas que desafiam nossa compreensão moderna da engenharia, da matemática, da precisão. Nesta noite, vamos explorar essas anomalias fascinantes. Vamos examinar os casos mais intrigantes, os mistérios mais profundos, as tecnologias perdidas que sugerem que nossos ancestrais conheciam muito mais do que imaginamos. Vamos começar nossa jornada pelos antigos egípcios, uma civilização que capturou a imaginação da humanidade por milhares de anos e por razão. Os egípcios antigos construíram as pirâmides, todos sabemos disso. Mas o que muitos não percebem é como essas estruturas foram construídas com uma precisão que é quase impossível de alcançar mesmo com a tecnologia moderna que possuímos. A Grande Pirâmide de Gizé, a maior das 3 pirâmides principais do Planalto de Gizé, é um monumento que levanta questões profundas e perturbadoras. Ela foi construída há aproximadamente 47 séculos, durante o reinado do faraó Khufu, por volta de 24 séculos antes de Cristo. Essa pirâmide é composta por aproximadamente 2.300.000 blocos de pedra,
cada um pesando entre 2 e 5 toneladas, com alguns blocos pesando até 80 toneladas ou mais. E esses blocos foram esculpidos, movidos, posicionados e colocados no lugar com uma precisão que é simplesmente surpreendente, quase inexplicável. As faces da Grande Pirâmide estão alinhadas com as direções cardinais, com um erro de menos de 1 grau e, em algumas medições, menos de 1/4 de grau. A base é perfeitamente nivelada, mesmo que o terreno natural tivesse irregularidades significativas. As câmaras internas estão precisamente posicionadas, com passagens que mantêm ângulos exatos e proporções matemáticas. A altura original da pirâmide era de 146,5 metros, e sua precisão é tão extraordinária que os modernos engenheiros e matemáticos continuam descobrindo novas proporções e relações matemáticas codificadas em sua estrutura. Como os egípcios antigos fizeram isso? Como conseguiram tal nível de precisão sem teodolitos, sem computadores, sem maquinário moderno, sem qualquer instrumento de medida que reconheceríamos como sofisticado? A resposta tradicional oferecida pelos historiadores é que usavam cordas, níveis de água, abundância de mão de obra humana e muito tempo, mas há problemas significativos com essa explicação simplista. Primeiro, não há evidências arqueológicas substanciais de que possuíssem as ferramentas necessárias para esculpir granite com tanta precisão. O granite é uma rocha incrivelmente dura, resistente, composta de quartzo, feldspato e mica. Não é fácil trabalhar com ela, mesmo com ferramentas de aço moderno, mesmo com serras de diamante, mesmo com as tecnologias que desenvolvemos. Como os egípcios, com que acreditamos ser ferramentas de cobre e bronze, conseguiram não apenas cortar granite, mas cortá-lo em blocos de tamanhos específicos, com acabamentos tão precisos que os blocos se encaixavam perfeitamente uns aos outros. Segundo problema, os cálculos de engenharia necessários para planejar e executar uma construção desse tamanho, dessa complexidade, dessa sofisticação eram avançados demais para o período. Eles precisavam entender geometria tridimensional, precisavam ser capazes de calcular ângulos com precisão, precisavam saber como distribuir peso. Precisavam entender princípios de estrutura e estabilidade que não seria formalizado matematicamente na Grécia até muitos séculos depois. Terceiro problema: há elementos dentro das pirâmides que não fazem sentido estar ali. Por exemplo, em certos ângulos, as câmaras internas refletem a luz das estrelas de maneiras específicas em certas épocas do ano. As pirâmides parecem estar alinhadas com constelações específicas. Dentro delas, há evidências de um conhecimento astronômico que era muito mais avançado do que deveria ser possível sem telescópios, sem instrumentos sofisticados, sem séculos de observação precisa e documentada. E não são apenas as pirâmides. Os egípcios antigos também construíram templos intrincados, estátuas colossais de uma perfeição impressionante e estruturas variadas que demonstram um conhecimento profundo de matemática, geometria e engenharia. O Templo de Dendera, por exemplo, contém uma escultura que muitos afirmam ser uma representação de uma lâmpada elétrica ou dispositivo elétrico de algum tipo. É uma imagem estranha, sem dúvida, e desconcertante. Há um vaso em forma de bulbo com o que parece ser um filamento dentro, suportado por 2 serpentes estilizadas. Alguns estudiosos argumentam que é apenas uma interpretação equivocada de motivos decorativos ou simbólicos relacionados à religião egípcia. Mas a semelhança com uma lâmpada incandescente moderna é perturbadora. Como os antigos egípcios imaginaram algo tão específico, como chegaram à ideia exata de um filamento dentro de um bulbo?
Por que escolheriam representar isso em pedra se fosse apenas imaginação? Há também a questão da bateria de Bagdá, descoberta em 1938 no Iraque. É uma jarra de terracota com paredes de aproximadamente 10 centímetros de altura e dentro dela há uma haste de cobre circundada por uma placa de zinco isolada por um material que pode ser betume. Quando essa estrutura é preenchida com um eletrólito apropriado, como suco de limão ou vinagre, ela gera uma corrente elétrica mensurável. Datada de aproximadamente o século I d.C., essa bateria funcionaria. Você poderia conectar vários desses dispositivos em série e gerar uma tensão útil. Mas para quê? Para que os antigos precisaram de eletricidade? Há teorias variadas. Talvez era usada para galvanizar metais, para revestir ouro em prata de forma eletroquímica, criando joias de aparência valiosa. Talvez era usada para fins medicinais, para estimular músculos ou nervos. Talvez era usada para iluminação em câmaras de templos subterrâneos, em combinação com alguma reação química que produzia luz. Ou talvez era usada para fins completamente diferentes que ainda não compreendemos. Os egípcios também parecem ter tido conhecimento de cirurgia avançada e procedimentos médicos sofisticados. Papiros médicos antigos descrevem procedimentos que são surpreendentemente sofisticados para o período. Há descrições de trepanação, um procedimento onde um buraco é feito deliberadamente no crânio do paciente. Alguns desses crânios egípcios antigos mostram cicatrização completa ao redor do buraco, indicando claramente que o paciente sobreviveu ao procedimento, que se recuperou e viveu ainda por anos ou décadas depois. Como aprenderam a fazer isso? Como desenvolveram técnicas tão delicadas e precisas sem infecções fatais resultando? O risco de morte por infecção seria extremamente alto. Ainda assim, há evidências de múltiplos casos bem-sucedidos. Há também menção explícita de anestésicos nos textos antigos egípcios, possivelmente derivados de plantas como a papoula do ópio. Eles entendiam dor, entendiam inflamação, entendiam tratamento. Eles compreendiam o corpo humano de maneiras que não deveriam ser possíveis sem séculos de pesquisa cuidadosa, sem experimentação sistemática, sem documentação meticulosa de resultados. Movendo-nos pela história e geograficamente, encontramos em Pérsia e na Mesopotâmia evidências similares de um conhecimento que parece estar além do que deveria existir no período. Os babilônios possuíam tabelas matemáticas complexas inscritas em tabuletas de argila. Eles entendiam um sistema de números posicionais, um conceito matemático que não seria redescoberto e popularizado na Europa até muito depois, durante o Renascimento, através da influência da matemática islâmica e hindu. Eles tinham conhecimento profundo de astronomia, muito além de simples observação casual. Eles podiam prever eclipses com precisão. Como? Com que ferramentas? Eles não tinham telescópios para aprimorar sua visão. Eles não tinham sextantes para medir ângulos com precisão. Eles não tinham nenhum instrumento de medida que reconheceríamos como sofisticado. E ainda assim, seus cálculos eram precisos, frequentemente acurados demais para serem explicados apenas por observação casual ao longo de períodos limitados. Há registros cuneiformes babilônicos que descrevem os movimentos dos planetas com uma exatidão que impressiona até os astrônomos modernos. Os babilônios sabiam que Vênus volta à mesma posição no céu a cada 8 anos solares. Sabiam sobre os Saros, um ciclo de aproximadamente 18 anos e 11 dias em que os eclipses lunares se repetem em padrões previsíveis. Como adquiriram esse conhecimento apenas observando o céu durante séculos, registrando padrões?
Mas há algo mais aqui. Há uma sofisticação que sugere um método científico, uma maneira sistemática de observar, registrar dados, calcular relações matemáticas e fazer previsões verificáveis. Há uma disciplina intelectual que vai muito além de simples curiosidade. Agora, vamos viajar para a Grécia Antiga, para a ilha de Antiquitera. Em 1901, mergulhadores procurando por esponjas encontraram um navio grego que tinha afundado há mais de 2000 anos, durante o período helenístico, provavelmente no século I a.C. Entre os muitos artefatos recuperados estava um objeto que inicialmente desconcertou completamente os arqueólogos. Era um mecanismo de bronze corroído, fragmentado em vários pedaços, com engrenagens intrincadas e complexas, ainda visíveis mesmo após 2000 anos submerso. Levou décadas de estudo cuidadoso, de análise, de reconstrução computacional para que os arqueólogos finalmente compreendessem o que era esse artefato extraordinário. O mecanismo de Antiquitera é um computador analógico antigo. Sim, você ouviu corretamente, um computador. Datado de aproximadamente 100 a.C., esse dispositivo possui pelo menos 30 engrenagens de bronze, algumas tão pequenas quanto uma moeda moderna, todas funcionando juntas com precisão extraordinária. Ele foi projetado para calcular e exibir as posições de corpos celestes em uma data futura fornecida pelo operador. Quando seus criadores inseriam uma data específica, utilizando um mecanismo de entrada, o mecanismo rotacionaria suas engrenagens e, dado sob a posição do Sol, da Lua e dos planetas, apareceria em uma série de mostradores e janelas. Era um instrumento de previsão astronômica de uma sofisticação fenomenal. A engenharia necessária para projetar e construir algo assim seria impressionante até mesmo com as ferramentas e tecnologias que possuímos nos dias de hoje. Mas foi criado 2000 anos atrás, em um período em que a tecnologia europeia deveria estar apenas saindo da Idade do Bronze, muito antes da Idade do Ferro ter se desenvolvido completamente. Como foi isso possível? Como os gregos antigos desenvolveram a sofisticação necessária para conceber, desenhar e fabricar tal dispositivo extraordinário, não há nada comparável a ele nos próximos 1500 anos de história europeia documentada. Depois do mecanismo de Antiquitera, não há evidência de tecnologia comparável, de engrenagem tão sofisticada até a Idade Média, quando os relógios mecânicos começaram a ser desenvolvidos lentamente, séculos depois. Quem foi o inventor do mecanismo de Antiquitera? Não sabemos. Os historiadores tentam atribuir sua criação a vários matemáticos e engenheiros gregos famosos, como Hiparchos de Niceia, um astrônomo notável da época, ou talvez Arquimedes de Siracusa, que era conhecido por suas máquinas e dispositivos mecânicos. Mas sem fontes diretas, é tudo especulação e conjetura. O mecanismo foi perdido no tempo, esquecido durante séculos. O navio que o transportava naufragou e, com ele, o mecanismo foi submerso. E talvez por isso nunca foi reproduzido, nunca foi melhorado, nunca foi desenvolvido além de seu ponto inicial. A tecnologia desapareceu e com ela todo o conhecimento de como criá-la foi perdido. Os gregos posteriores não tinham essas engrenagens complexas. Os romanos não as construíram. Os medievais tiveram que redescobrir a engrenagem do zero, reinventar, reformular. A engrenagem não seria redesenhada em sofisticação comparável até séculos depois, durante o Renascimento. É como se a Grécia Antiga tivesse dado um salto tecnológico extraordinário que depois foi perdido e esquecido completamente, deixando praticamente nenhum registro além desse artefato submerso. Há também a questão das estruturas antigas em todo o mundo que desafiam explicações simples e convencionais.
Vamos considerar Stonehenge, na planície de Salisbury, na Inglaterra. Esse sítio megalítico foi construído ao longo de mais de 1500 anos, começando por volta de 40 séculos antes de Cristo, durante o Neolítico Tardio. Mas a fase mais intrigante, a construção do círculo de pedra principal com as suas famosas pedras azuis e sarsen, foi completada por volta de 25 séculos antes de Cristo, durante a Idade do Bronze inicial. As pedras Stonehenge são colocadas com uma precisão astronômica notável que desafia a explicação simples. O eixo principal da estrutura, passando pelo rio Stone, está alinhado com o nascer do Sol no solstício de verão do hemisfério norte. As pedras internas estão dispostas de maneiras que marcam várias posições astronômicas significativas ao longo do ano solar. Como povos neolíticos e da Idade do Bronze inicial conseguiram tal alinhamento preciso, eles não tinham nenhum ponto de referência fixo e permanente para medir ângulos com precisão. Não tinham instrumentos de medida de precisão que reconheceríamos como sofisticados. Não tinham sequer escrita. E ainda assim, suas estruturas de megalitos estão alinhadas com precisão de graus, com fenômenos astronômicos verificáveis e previsíveis. E não é apenas Stonehenge. Há Newgrange, na Irlanda, um monte funerário pré-histórico com um corredor interior construído aproximadamente há 5.000 anos, durante o Neolítico. Uma vez por ano, no solstício de inverno do hemisfério norte, a luz do Sol entra diretamente através de uma abertura especialmente posicionada na estrutura e ilumina a câmara interna sepulcral. É um efeito que foi planejado com precisão incrível, calculado com antecedência e executado com perfeição. Como os construtores pré-história, sem qualquer escrita, sem calendários modernos, sem instrumentos de observação avançados, conseguiram calcular tão precisamente quando e onde o Sol se levantaria naquele dia específico do ano? O solstício de inverno varia dentro de uma janela de alguns dias dependendo do ano. Eles teriam precisado fazer observações sistemáticas durante anos ou décadas para identificar a data mais precisa. Então, teriam que traduzir esse conhecimento em um projeto de estrutura. Teriam que calcular a altura e o ângulo correto para a abertura, de modo que a luz entrasse na câmara apenas naquele dia específico. Há também estruturas por toda a América do Sul, como Machu Picchu no Peru, a cidadela inca construída por volta de 1400 d.C. no cume de uma montanha a 2.400 metros de altitude. As pedras dessa fortaleza e estrutura habitacional foram encaixadas com tanta precisão que você não consegue passar uma lâmina de faca entre elas. Foram construídas sem o uso de argamassa, sem qualquer adesivo entre as pedras. Como alcançar um tal nível de ajuste perfeito e encaixe? Cada pedra teve que ser esculpida individualmente, cuidadosamente, para se encaixar perfeitamente com suas vizinhas. Era um trabalho monumentalmente preciso e demorado. Mas o resultado é uma estrutura que permaneceu em pé por mais de meio milênio, resistindo a terremotos frequentes que destruiriam edifícios modernos. A engenharia estrutural é tão boa que os edifícios modernos construídos próximo a Machu Picchu frequentemente sofrem danos em terremotos que Machu Picchu não sofre. Na Ásia, encontramos evidências similares de sofisticação extraordinária. Os templos de Angkor Wat no Camboja foram construídos no século XII d.C., durante o apogeu do Império Khmer, e sua arquitetura demonstra uma compreensão sofisticada de engenharia estrutural, acústica e planejamento urbano em larga escala. As câmaras internas têm propriedades acústicas especiais que amplificam certas frequências de som e suprimem outras.
Os construtores entendiam como o som se propaga através de espaços variados e como usar a geometria e as proporções para manipular esse comportamento de formas específicas e previsíveis. A Grande Muralha da China, construída ao longo de muitos séculos durante diferentes dinastias, é uma proeza de engenharia que abrange mais de 20 mil quilômetros. Ela foi construída com uma precisão estrutural, que permitiu que resistisse por séculos a tentativas de invasão. Cada tijolo tinha que ser colocado de forma que contribuísse para a força estrutural geral da parede. Havia sistemas de drenagem sofisticados incorporados na estrutura para evitar danos causados por infiltração de água. Havia torres estrategicamente posicionadas para permitir campos de fogo otimizados. Era um sistema integrado de defesa que demonstrava compreensão profunda de balística, geometria, engenharia estrutural e tática militar. Agora, vamos considerar a questão das técnicas de agricultura antiga e conservação de alimentos que permitia sobrevivência durante períodos de escassez. Em várias partes do mundo, civilizações antigas desenvolveram métodos sofisticados de armazenamento de alimentos que eram engenhosos e eficazes. Havia granários especialmente projetados com sistemas de ventilação que mantinham o grão fresco, seco e viável por anos ou até décadas. Havia técnicas de fermentação que não apenas preservavam alimentos, mas criava alimentos com valor nutricional aumentado e propriedades probióticas, que nós reconhecemos hoje como benéficas. Há evidências de que os antigos egípcios e os babilônios entendiam a fermentação em um nível fundamental. Havia receitas de pão que usavam processos de fermentação com levedura selvagem. Havia documentação sobre a cerveja, um produto de fermentação que era consumido até pelas crianças, porque era mais seguro que a água nem sempre potável. Eles entendiam que o processo de fermentação transformava alimentos de maneiras que os tornava mais seguros, mais duráveis e mais nutritivos. Mas como descobriram esses processos? Esses conhecimentos tiveram que ser adquiridos através de séculos de observação cuidadosa, de experimentação sistemática, de documentação de resultados. Alguém tinha que descobrir que deixar a massa de pão descansar por um tempo fazia com que ficasse melhor. Alguém tinha que descobrir que a adição de certos micro-organismos selvagens ao suco de uva criava uma bebida conservada e agradável. Essas descobertas não são óbvias, não são intuitivas, levam tempo, levam paciência, levam pensamento científico e observação metódica. A medicina antiga é outro campo que revela uma sofisticação que nos surpreende profundamente quando estudamos com detalhe. Na China antiga, havia sistemas médicos bem desenvolvidos e formalizados. Havia a acupuntura, uma prática que envolvia a inserção de agulhas de ouro, prata ou bronze em pontos específicos do corpo para aliviar dor e tratar doença. A teoria por trás da acupuntura é sofisticada e complexa. Ela envolve conceitos de energia, de fluxo, de equilíbrio no corpo. Há descrições de um sistema de canais, chamados de meridianos, através do qual essa energia, chamada de qi, flui. A acupuntura foi praticada com sucesso durante milhares de anos, através de documentação em textos antigos. E isso não é apenas placebo. A pesquisa moderna, com todos os seus aparatos científicos, tem confirmado que a acupuntura tem efeitos fisiológicos reais mensuráveis. Ela estimula nervos específicos, libera neurotransmissores como endorfinas, tem efeitos demonstráveis no corpo. Como os antigos chineses descobriram que espetando agulhas em pontos específicos do corpo tinha efeitos terapêuticos precisos? Como desenvolveram um sistema tão sofisticado de anatomia e fisiologia sem dissecação formal sistemática, sem microscópios, sem tecnologia médica moderna?
Havia cirurgia sofisticada também documentada em textos chineses antigos. Há registros de cirurgias complexas realizadas com sucesso. Havia anestésicos derivados de plantas. Havia anti-inflamatórios. Havia práticas de asepsia e higiene que minimizavam infecções. Eles compreendiam doenças infecciosas de uma forma que não seria confirmada ocidentalmente até muito depois. Na Grécia Antiga, Hipócrates é frequentemente creditado como o pai da medicina ocidental. Ele desenvolveu o conceito revolucionário de diagnóstico através de observação cuidadosa. Ele ensinou que doenças tinham causas naturais, não causas sobrenaturais ou divinas. Ele documentou seus casos clínicos com um detalhe cuidadoso, criando um registro de observações que podia ser estudado e aprendido. Ele criou um sistema de ética médica que ainda é praticado hoje sob a forma do juramento de Hipócrates, modificado para tempos modernos. Mas antes de Hipócrates, já havia conhecimento médico sofisticado em múltiplas culturas. Os egípcios tinham certa especialização em medicina. Havia oftalmologistas que tratavam problemas dos olhos e da visão. Havia dentistas que extraíram dentes ruins e tentaram substituí-los com implantes de outros dentes, de marfim ou de osso. Havia cirurgiões que tratavam ferimentos, inflamações e infecções. Como desenvolveram essa especialização, como dividiram o conhecimento médico em campos específicos, como alguns indivíduos se tornaram peritos em áreas específicas. Isso levou séculos de prática, de educação formal, de transmissão cuidadosa de conhecimento de professor para aluno, de mestre para aprendiz. Passando para a metalurgia, também vemos evidências de conhecimento avançado em civilizações antigas. A capacidade de extrair metais do minério, de separá-los em forma pura, de combiná-los para criar ligas com propriedades específicas, é um conhecimento sofisticado que tinha que ser desenvolvido metodicamente. Os egípcios tinham ouro, prata, cobre e bronze. Eles sabiam como trabalhar com esses materiais, como moldá-los usando técnicas de forjaria, como tratá-los termicamente para criar armas e ferramentas que eram duráveis e eficazes. O ferro foi descoberto e trabalhado na Ásia Menor, provavelmente por volta de 1500 a.C. A mudança de uma tecnologia de bronze para uma tecnologia de ferro marcou um período importante na história humana, uma transição tecnológica massiva. Mas isso não foi um desenvolvimento gradual, simples e previsível. A metalurgia de ferro é significativamente mais complexa que a metalurgia de bronze. O ferro puro é frágil e quebradiço. Precisa ser combinado com carbono para criar aço, que é simultaneamente duro e flexível. Como os antigos descobriram isso? Como aprenderam que adicionar carbono ao ferro o transformava e o tornava muito mais útil? Havia fornos especialmente projetados para alcançar as temperaturas extremamente altas necessárias. Havia técnicas de tratamento térmico sofisticadas. Havia métodos de forja que tiveram que ser desenvolvidos através de tentativa e erro, de observação cuidadosa, de documentação de resultados bem-sucedidos. Na Índia Antiga, também encontramos um nível extraordinário de sofisticação na metalurgia. O aço de Damasco, um tipo de aço produzido na Índia e em regiões próximas, era tão renomado e desejado que era importado e muito procurado por todo o mundo conhecido. Reis e guerreiros pagavam fortunas por espadas de aço de Damasco. O aço de Damasco tinha propriedades únicas que o tornavam superior, era extremamente duro, mas mantinha uma ponta aguçada, era flexível, mas não quebrava facilmente sob impacto, tinha padrões visuais que o tornavam notavelmente belo e reconhecível. Como os indianos antigos criaram um material com tais propriedades múltiplas e às vezes contraditórias? Havia técnicas secretas passadas de mestre para aprendiz através de gerações.
Havia conhecimento de metalurgia que era guardado com ciúmes feroz, porque conferia vantagem comercial imenso. E esse conhecimento foi eventualmente perdido com a morte dos últimos mestres que o possuíam. No século XIX, durante a era da Revolução Industrial Europeia, os cientistas europeus tentaram replicar o aço de Damasco. Eles analisaram espécimes históricos com suas técnicas modernas. Eles reproduziram técnicas que acreditavam ser as mesmas, baseadas em conjecturas educadas. Mas eles nunca conseguiram recriar exatamente o mesmo material, com exatamente as mesmas propriedades. Há algo em como os indianos antigos criavam esse aço, algum conhecimento ou alguma técnica, que ainda não compreendemos completamente. Vamos agora considerar o conhecimento matemático e geométrico demonstrado por civilizações antigas que surpreende até os matemáticos modernos. Os babilônios, como mencionei anteriormente, tinham conhecimento do que hoje chamamos de Teorema de Pitágoras muitos séculos antes de Pitágoras nascer, muito antes de Pitágoras desenvolver ou formalizar o teorema. Há tabuletas cuneiformes que contêm tripletas pitagóricas, conjuntos de 3 números que satisfazem a equação a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Eles sabiam sobre relações matemáticas entre os lados de triângulos retângulos. Os egípcios conheciam essas relações também de forma prática. De fato, acredita-se que os egípcios usavam esses conhecimentos para traçar ângulos retos precisos durante a construção de suas estruturas monumentais. Há cordas marcadas com nós em intervalos específicos que poderiam ser usadas para criar triângulos retângulos perfeitos. Essa é uma aplicação prática e engenhosa de conhecimento geométrico. Os gregos antigos, particularmente durante o período clássico e helenístico, desenvolveram a matemática a novos níveis de sofisticação e formalização. Euclides compilou e sistematizou conhecimento geométrico anterior no que se tornou um texto fundamental chamado Os Elementos, um livro que definiria o entendimento de geometria por mais de 2000 anos. Arquimedes desenvolveu métodos para calcular áreas e volumes de formas complexas, antecipando alguns conceitos fundamentais do cálculo moderno por quase 2000 anos. Ele criou um sistema para representar números muito grandes, maiores que qualquer necessidade prática, apenas pela elegância intelectual. Ele realizou cálculos de uma sofisticação que seria impressionante até mesmo hoje com calculadoras modernas. Como fizeram cálculos complexos e precisos sem papel moderno, sem lápis, sem qualquer dispositivo de apoio computacional? Havia ábaco, é verdade, que ajudava com cálculos aritméticos básicos. Mas os cálculos de Arquimedes vão muito além do que o ábaco sozinho pode fazer. Havia uma combinação rara de intuição geométrica extraordinária, compreensão profunda de matemática e princípios e um método rigoroso de lógica que permitia a Arquimedes derivar resultados complexos através de argumentos cuidadosos e irrefutáveis. A geometria sagrada é outro conceito que permeia civilizações antigas e continua intrigando pesquisadores modernos. Há um número chamado de proporção áurea, ou número φ, que é aproximadamente 1.618. Essa proporção aparece em toda a natureza, em conchas marinhas, em flores, em padrões de crescimento biológico, em espirais de galáxias, e aparece também em estruturas antigas por todo o mundo. As pirâmides egípcias parecem estar proporcionadas de acordo com a proporção áurea. O Partenon grego contém a proporção áurea em suas dimensões. Como descobriram essa proporção? Como reconheceram sua presença na natureza e a incorporaram deliberadamente em suas estruturas? Há teorias de que havia uma compreensão intuitiva,
ou deliberada de harmonia e beleza que levava os antigos construtores a usar essas proporções instintivamente. Há também teorias de que era conhecimento transmitido através de tradições secretas, através de escolas de mistério, através de educação esotérica que era reservada a certos iniciados selecionados. E se era transmitido dessa forma como conhecimento oculto, como o conhecimento foi adquirido originalmente, alguém teve que descobrir. Alguém teve que observar a proporção áurea na natureza. Alguém teve que reconhecer sua presença. Alguém teve que decidir incorporá-la em construções. E alguém teve que transmitir esse conhecimento ao próximo. Há também evidências intrigantes de um conhecimento profundo de astronomia em civilizações antigas, que continua surpreendendo astrônomos modernos. Os maias, na Mesoamérica, desenvolveram um calendário astronômico que era incrivelmente preciso para seu tempo. O calendário maia tinha um ciclo chamado de Tzolk'in, de 260 dias usados para fins religiosos, um calendário civil chamado Ahab, de 365 dias, e um calendário mais longo chamado de contagem longa, que rastreava períodos ainda mais longos de tempo, permitindo rastreamento de eras inteiras. Os maias conseguiram sincronizar esses múltiplos calendários com o ano solar real com uma precisão notável. Seu calendário era tão preciso que o calendário gregoriano, o calendário usado no mundo moderno e considerado altamente preciso pelos padrões históricos, na verdade tem um erro muito maior que o calendário maia original. Como desenvolver um sistema de calendário tão sofisticado sem telescópios, sem instrumentos de medida moderna, sem qualquer tecnologia eletrônica? Eles simplesmente observaram. Eles observaram os céus durante séculos e depois durante milênios. Eles registraram o movimento das estrelas. Eles rastrearam o movimento do Sol através das estações. Eles acumularam dados de geração após geração e usaram esses dados para criar um sistema matemático de precisão extraordinária. Há também a questão de estruturas megalíticas em locais geograficamente dispersos por todo o mundo que parecem estar conectadas de alguma forma misteriosa. A pirâmide de Gizé está situada no que é quase exatamente 30 graus de latitude norte. A grande esfinge está alinhada com precisão absoluta na direção leste-oeste para os pontos cardinais. E há estruturas piramidais em todo o mundo. Há pirâmides no México, nas Américas. Há estruturas piramidais na Ásia, na Índia. Há estruturas semelhantes em várias partes do mundo separadas por oceanos. Como é possível que culturas que aparentemente não tinham contato significativo entre si desenvolvessem estruturas tão similares, como tiveram as mesmas ideias arquitetônicas fundamentais? Como compartilharam o mesmo conhecimento arquitetônico? Há teorias de contato antigo global, de viajantes antigos que exploraram o mundo e o mapearam. Há teorias de conhecimento compartilhado através de tradições antediluvianas que foram transmitidas através de múltiplas civilizações e culturas. Há até teorias especulativas de que o conhecimento veio de fora do planeta, de visitantes de outras partes do universo com conhecimento avançado. Mas essas são especulações, algumas mais baseadas em evidência que outras. O fato permanece: há similaridades nas estruturas antigas que são difíceis de explicar apenas através de desenvolvimento independente ou coincidência aleatória. Há também evidências intrigantes e desconcertantes de conhecimento geográfico avançado em épocas antigas. O mapa de Piri Reis, criado pelo almirante turco Piri Reis no século XVI.
depois de Cristo mostra as costas da África e da América do Sul com uma precisão impressionante que desafia a explicação simples, incluindo detalhes das linhas costeiras que não seriam documentadas e conhecidos pela Europa até explorações muito posteriores. Há afirmações de que o mapa foi baseado em fontes muito antigas, possivelmente de navegadores antigos que tinham conhecimento das costas inteiras do globo. Como uma tal fonte de conhecimento teria se desenvolvido? Como navegadores antigos teriam explorado globalmente e documentado as costas de continentes inteiros? Há teorias de que houve uma civilização antiga altamente desenvolvida que tinha tecnologia de navegação sofisticada. Há teorias de que esse conhecimento foi preservado em bibliotecas antigas que foram destruídas e depois recuperado parcialmente em tempos posteriores. O mapa de Piri Reis é evidência intrigante de que alguém, em algum momento da história antiga ou medieval, tinha conhecimento geográfico que não deveria ser possível sem exploração moderna e mapeamento sistemático. Há também a questão desconcertante de estruturas submarinas e artefatos encontrados em profundidades oceânicas que desafiam uma explicação simples. Há relatórios de estruturas de megalitos sob a água em vários locais, incluindo perto das ilhas de Bimini, nas Bahamas, perto de Japão, perto de várias costas. Há discussão intensa entre arqueólogos e cientistas sobre se essas são estruturas artificiais criadas por mãos humanas ou apenas formações geológicas naturais. Há artefatos antigos que foram recuperados de locais que seriam inacessíveis sem tecnologia de mergulho moderna, que levantam questões perturbadoras sobre como chegaram lá. Como um artefato antigo teria conseguido estar no fundo do oceano, longe da costa, em profundidades impossíveis de alcançar sem tecnologia de mergulho moderna? Há explicações naturais bem estabelecidas, é claro. Navios naufragaram e seus artefatos afundaram. Estruturas foram submergidas por aumento do nível do mar. Artefatos foram depositados em locais que eram outrora acessíveis, mas se tornaram inacessíveis ao longo do tempo e mudanças ambientais. Mas a frequência dessas descobertas e a localização delas levantam questões interessantes. Levam-nos a contemplar como terra firme pode ter sido diferente no passado distante. Como níveis de água podem ter flutuado dramaticamente em resposta a mudanças climáticas e períodos glaciais. Como estruturas que uma vez eram acessíveis podem ter se tornado submersas pelo aumento de oceanos. Vamos considerar agora a tecnologia têxtil antiga que continua impressionando tecelões modernos. Os incas desenvolveram técnicas de tecelagem de uma sofisticação tremenda que é documentada nos textos que sobreviveram. Eles criaram tecidos de uma fineza que é quase impossível de replicar até mesmo com teares modernos e máquinas de tecelagem eletrônicas. Os tecidos de lima, provavelmente criados pelo povo de Nazca ou de culturas relacionadas antes deles, contêm fios tão finos e tão bem tecidos que parecem produtos de teares modernos industrializados. Como conseguiram? Como criaram teares capazes de produzir fios tão finos? Como tinham matéria-prima de qualidade tão excepcional? Como havia capital humano com tal nível de destreza manual precisa? A tecelagem é uma habilidade que leva anos e anos de prática para dominar verdadeiramente. E esses teceladores tinham alcançado um nível de maestria que poucas pessoas em tempos modernos conseguem alcançar. Há também evidências significativas de sofisticação em cerâmica e vidro antigos. Os egípcios criavam vidro e conheciam técnicas de coloração de vidro usando óxidos metálicos. Os romanos tinham fábricas de vidro que produziam vidro em quantidade e variedade notáveis.
Havia técnicas de sopro de vidro que foram desenvolvidas durante o período romano e permitia a criação de formas complexas, delicadas e ornamentadas. Como descobriram que areia aquecida a temperaturas muito altas se tornava vidro transparente? Como aprenderam a controlar essas temperaturas? Como desenvolveram técnicas para trabalhar com um material tão delicado, tão exigente e tão perigoso? Levou tempo extenso, levou experimentação sistemática. Levou o desenvolvimento de fornos especializados capazes de alcançar e manter as temperaturas necessárias. A arquitetura romana é outro campo que demonstra sofisticação tremenda. Os romanos desenvolveram o arco e a abóbada, revolucionando a arquitetura. Eles construíram aquedutos que transportavam água através de distâncias imensas. O aqueduto de Pont du Gard, na França, é um aqueduto romano ainda em pé e funcional após quase 2000 anos. Ele foi construído sem argamassa, sem qualquer adesivo entre as pedras. As pedras foram colocadas com uma precisão tão excelente que a estrutura permaneceu coesa por séculos e pode ser atravessada ainda hoje. Os romanos também desenvolveram o concreto, uma mistura inovadora de cimento vulcânico, calcário e areia, que, quando curada, cria um material durável, impermeável e tão flexível que pode resistir a terremotos. O concreto romano é tão durável que estruturas construídas com ele ainda estão de pé hoje, muitas vezes em melhor condição que edifícios modernos. O Panteão em Roma, construído aproximadamente há 1900 anos, tem um teto de concreto em forma de domo que é a maior estrutura de concreto não reforçado do mundo inteiro. Como calcularam a espessura necessária do concreto? Como garantiram que não colapsaria sob seu próprio peso massivo? Havia estruturas de apoio temporário construídas durante a construção, mas o projeto em si requeriu compreensão profunda e sofisticada de engenharia estrutural de como forças de compressão se distribuem através de uma forma de domo, de como otimizar a espessura em diferentes pontos. Vamos também considerar o conhecimento de navegação em tempos antigos, que permitiu explorações extraordinárias. Os polinésios navegaram pelos oceanos Pacífico em canoas duplas, viajando milhares de quilômetros através de oceano aberto, sem mapa, sem bússola, sem qualquer instrumento moderno de navegação. Como navegaram com tal precisão? Eles não tinham bússolas magnéticas. Eles não tinham sextantes para medir a posição das estrelas. Eles não tinham nenhum instrumento de navegação que reconheceríamos como moderno ou sofisticado, e ainda assim conseguiam chegar aos seus destinos com precisão notável. Eles usavam as estrelas como referência, memorizando constelações e seus movimentos ao longo das estações. Eles observavam padrões de ondas oceânicas, compreendendo como as ondas refratam e interagem. Eles observavam as aves e o comportamento animal, reconhecendo sinais de terra próxima. Eles tinham um conhecimento profundo do oceano, de seus ritmos, de seus padrões, de sua natureza. Esse conhecimento era transmitido oralmente de geração para geração através de tradições e histórias. Havia nomes específicos para padrões de ondas diferentes. Havia rituais e práticas que mantinham e transmitiam esse conhecimento vital, e funcionava. Os polinésios conseguiram navegar e colonizar uma vasta área do Oceano Pacífico, chegando a ilhas distantes a milhares de quilômetros de distância. Como desenvolveram esse conhecimento? Como aprenderam a ler padrões oceânicos, idear com tanta maestria? Levou séculos de observação cuidadosa. Levou a acumulação de conhecimento através de múltiplas gerações. Levou à compreensão de padrões oceânicos que ainda hoje os oceanógrafos e meteorologistas estão trabalhando para entender completamente.
A astronomia é um campo onde vemos uma sofisticação particularmente impressionante em civilizações antigas. Os babilônios, como mencionei anteriormente, podiam prever eclipses com precisão. Eles conheciam os saros e outros ciclos astronômicos. Eles tinham tabelas de movimento planetário. Os astrólogos babilônios, ou astrônomos, como chamamos hoje, desenvolveram um sistema de observação que era tão preciso que seus dados foram usados por astrônomos posteriores, incluindo Ptolomeu, que viveu aproximadamente 1900 anos depois. Como poderia um sistema de observação feito há quase 4.000 anos ser tão preciso que continuaria útil para astrônomos quase 2 milênios depois? Apenas através de um esforço extraordinário de observação cuidadosa, de documentação meticulosa de dados, de transmissão precisa de dados através de gerações de astrônomos dedicados. Havia interesse em astronomia não apenas para fins práticos de navegação, mas também para fins de astrologia, a tentativa de conectar movimentos celestes ao destino e comportamento humano. Mas enquanto a astrologia é considerada pseudociência hoje, o trabalho observacional que os astrônomos antigos executavam para respaldar a astrologia era verdadeira ciência. Eles estavam observando a natureza e os céus. Eles estavam documentando padrões cuidadosamente. Eles estavam criando modelos matemáticos. Eles estavam fazendo previsões verificáveis. Tudo isso é ciência verdadeira. Na Índia, havia conhecimento astronômico sofisticado também documentado em textos antigos. O astrônomo indiano Aryabhata, que viveu durante o século V d.C., criou um modelo do sistema solar que colocava o Sol no centro, não a Terra. Isso foi aproximadamente 1.100 anos antes de Copérnico oferecer seu modelo heliocêntrico na Europa. Aryabhata calculou a circunferência da Terra com uma precisão notável. Ele compreendeu que a Terra gira sobre seu eixo. Ele entendeu o sistema solar de maneiras que não seriam amplamente aceitas na Europa até o período da Renascença, muitos séculos depois. Como desenvolveu esse conhecimento tão avançado? Qual era a base observacional para seus modelos sofisticados? Como conseguiu compreender o sistema solar tão bem, em um período onde a maioria das pessoas ainda acreditava que a Terra era o centro imóvel do universo? Havia tradição de matemática e astronomia sofisticada na Índia, havia escolas de aprendizado, havia transmissão de conhecimento através de mestres. Havia uma continuidade de pensamento científico que permitia a pensadores como Aryabhata construir sobre o trabalho de seus predecessores e alcançar conclusões que eram corretas mesmo que fossem contra a sabedoria convencional de sua época. Considerando tudo isso, toda essa evidência acumulada, toda essa sofisticação demonstrada, o que podemos concluir razoavelmente? As civilizações antigas possuíam conhecimentos que os historiadores e arqueólogos têm lutado para explicar adequadamente. As explicações tradicionais de como adquiriram esse conhecimento por tentativa e erro ao longo de longos períodos de tempo são insuficientes para explicar o nível de sofisticação que demonstraram repetidamente. Há brechas significativas nas narrativas históricas. Há artefatos que não se encaixam nas cronologias aceitas, há estruturas que desafiam a explicação simples e convencional. Há conhecimentos que foram perdidos e depois redescobertos muitos séculos depois, sugerindo claramente que houve um período de aprendizagem inicial durante o qual civilizações anteriores alcançaram sofisticação em áreas que depois se perdeu completamente. É possível que houve uma civilização altamente desenvolvida em tempos remotos que possuía conhecimentos e tecnologias que se perdeu nos cataclismos e mudanças do tempo. É possível que houve períodos de regressão na história humana,
onde catástrofes naturais ou mudanças climáticas drásticas destruíram civilizações avançadas e apagou o conhecimento que eles tinham acumulado através de séculos. É possível que houve contato significativo entre civilizações antigas que não é documentado nos registros históricos convencionais. É possível que havia conhecimento compartilhado através de migrações de povos que levaram tecnologia e compreensão sofisticada de uma região para outra. É possível que há elementos de verdade nas tradições mitológicas antigas que contam histórias de visitantes do céu, de seres superiores que compartilharam conhecimento com a humanidade. Nenhuma dessas possibilidades pode ser descartada completamente baseada apenas nas evidências que temos atualmente. O que sabemos com certeza é que o conhecimento humano não evoluiu em linha reta perfeita, de forma simples e contínua, da ignorância completa para a ilustração moderna. Houve períodos de sofisticação alternando com períodos de relativa ignorância e regressão. Houve conhecimentos que foram adquiridos laboriosamente e depois perdidos. Há elementos na história antiga que permanecem inexplicáveis com o conhecimento e métodos que possuímos atualmente. E isso, talvez, é o mais importante de tudo. A existência dessas lacunas, desses mistérios, dessas anomalias que não encaixam, é uma lembrança profunda de que não sabemos tudo. É uma lembrança de que há mais para aprender, mais para descobrir, mais para entender. É uma lembrança de que humildade é importante quando consideramos o alcance do conhecimento humano e os limites de nosso entendimento. As tecnologias perdidas das civilizações antigas nos desafiam profundamente a repensar nossas suposições sobre a história humana e sua progressão. Nos desafiam a considerar como o conhecimento é adquirido, preservado e transmitido através do tempo. Nos desafiam a respeitar e reconhecer as realizações extraordinárias dos nossos ancestrais. Eles criaram estruturas que continuamos admirando mesmo depois de milhares de anos. Eles desenvolveram conhecimentos que nós ainda estamos tentando entender e compreender plenamente. Eles nos deixaram com artefatos e estruturas impressionantes que continuam levantando perguntas profundas e desconcertantes. E talvez o valor real dessas tecnologias perdidas não é apenas a tecnologia em si, mas o que elas representam profundamente. Elas representam a capacidade extraordinária da humanidade para alcançar grandes coisas. Elas representam a capacidade da mente humana para compreender a natureza e seus mistérios. Elas representam a capacidade humana de transmitir conhecimento através do tempo, através do espaço e através das gerações. Enquanto você está acomodado confortavelmente, relaxado, talvez começando a sentir o peso suave das pálpebras descendo, permita que essas questões se instalem profundamente em sua mente. Pense nos egípcios antigos, esculpindo granite com uma precisão que desafia a explicação simples. Pense nos gregos antigos, criando um computador analógico de engrenagens que não seria reproduzido por 1500 anos. Pense nos maias, criando um calendário tão preciso que desafia nosso próprio calendário moderno em exatidão. Pense em todos os povos antigos que deixaram estruturas e artefatos que nós ainda não compreendemos completamente, ainda não conseguimos explicar satisfatoriamente. Talvez, enquanto você dorme profundamente, sua mente continuará contemplando esses mistérios eternos. Talvez seus sonhos serão preenchidos com imagens vívidas de grandes estruturas, sendo construídas sob céus antigos, de homens antigos fazendo observações do céu, documentando padrões estelares, de conhecimentos sendo transmitidos de mestre para aprendiz ao longo dos séculos. Talvez, quando você acordar amanhã, verá o mundo sob uma nova perspectiva, reconhecendo que há muito mais na história humana do que está explícito nos livros convencionais.
Talvez você se tornará parte dessa tradição eterna de questionamento e busca de entendimento. As tecnologias perdidas permanecem perdidas, pelo menos por agora. Talvez um dia descobriremos como os antigos conseguiram suas realizações extraordinárias. Talvez documentos antigos serão encontrados que explicam seus métodos sofisticados. Talvez arqueólogos farão descobertas revolucionárias que mudarão completamente nossa compreensão da história. Ou talvez o mistério permanecerá guardado pelas eras. Talvez nunca conheceremos completamente como esses feitos monumentais foram alcançados. E talvez isso seja bem assim. Apropriado, a beleza profunda no mistério, há valor significativo na contemplação, há poder transformador em questionar, em explorar, em tentar entender. Enquanto você descansa nesta noite, carregue consigo essas questões intrigantes. Deixe-as amadurecer em sua mente enquanto você dorme. Deixe-as inspirá-lo em seus sonhos. Deixe-as conectá-lo profundamente com os grandes pensadores e realizadores do passado, que também contemplavam os mistérios do universo e tentavam entendê-lo com sabedoria. Boa noite, viajantes do canal Vozes do Silêncio.